Boa noite, como eu havia prometido e combinado, né? Toda quinta-feira, 11 horas da noite, nós vamos estar aqui ao vivo, fazendo o nosso Evangelho no Lar e convidando você a participar conosco aí onde quer que você esteja, né? Seja na sua casa, no trabalho. O culto do Evangelho do Lar é uma prática ensinada pelo Mestre Jesus e que a doutrina espírita, a doutrina católica, a doutrina cristã propõe que as pessoas façam também. É algo muito simples. A gente lê uma página de mentalização, de inspiração. Eu vou utilizar o livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. A gente faz uma prece. Depois disso, a gente lê um pedaço do Evangelho. Você pode ler a Bíblia ou algum livro da sua religião. Eu vou estar lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a religião que eu pratico. E no final a gente faz uma vibração e toma um pouco de água que fica à disposição durante todo o momento do Evangelho. Então, às 11 horas em ponto, a gente inicia, porque está combinado assim, não só com você, mas com toda a espiritualidade amiga. E é esse o nosso combinado de toda quinta-feira, às 11 horas da noite, não importa onde eu esteja, não importa o que eu esteja fazendo, toda quinta-feira, 11 horas da noite, eu vou estar fazendo o meu Evangelho no Lar e convidando você a participar conosco. Então, faltam alguns segundos para as 11 horas da noite, nós vamos dar início ao nosso Evangelho, com a leitura da página do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A gente vai começar na sequência dos livros, então eu vou ler a primeira mensagem que está aqui no livro, que se chama No Serviço Cristão. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, estando no corpo o bem ou o mal. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Não falta quem veja no Espiritismo mero campo de experimentação fenomênica, sem qualquer significação de ordem moral para as criaturas. Muitos aprendizes da consoladora doutrina, desse modo, limitam-se às investigações de laboratório ou se limitam a discussões filosóficas. É imperioso reconhecer, todavia, que há tantas categorias de homens desencarnados quantas são a dos encarnados. Entidades discutidoras, levianas, rebeldes e inconsistentes transitam em toda parte. Além disso, incógnitas e problemas surgem para os habitantes dos dois planos da vida. Em vista de semelhantes razões, os adeptos do progresso efetivo do mundo, distanciados da vida física, pugnam pelo Espiritismo com Jesus, convertendo-nos o intercâmbio em fator de espiritualidade santificante. Acreditamos que não se deva atacar outros círculos de vida, quando não nos encontramos interessados em melhorar a personalidade naquele em que respiramos. Não vale pesquisar recursos que não nos dignifiquem. Eis porque, para nós outros que supomos trazer o coração acordado para a responsabilidade de viver, Espiritismo não expressa simples convicção de imortalidade. É clima de serviço e edificação. Não adianta guardar a certeza da sobrevivência da alma além da morte, sem o preparo terrestre na direção da vida espiritual.
E nesse esforço de habilitação, não dispomos de outro guia mais sábio e mais amoroso que o Cristo. Somente à luz de suas lições sublimes é possível reajustar o caminho, renovar a mente e purificar o coração. Nem tudo o que é admirável é divino. Nem tudo o que é grande é respeitável. Nem tudo o que é belo é santo. Nem tudo o que é agradável é útil. O problema não é apenas de saber, é o de reformar-se cada um para a extensão do bem. Afeiçoemo-nos, pois, ao Evangelho, sentindo e vivido, compreendendo o imperativo de nossa iluminação interior, porque, segundo a palavra oportuna e sábia do apóstolo, todos devemos comparecer ante ao tribunal do Cristo, a fim de reconhecermos, de recebermos de acordo com o que realizamos, estando no corpo o bem ou o mal. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1950. Amigo e companheiro Jesus, amigos espíritos, amigos trabalhadores do bem de todos os dois planos da vida. Gratidão, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, colhendo as lições vivas do Teu Evangelho e com a página de hoje, olhando para a nossa própria atitude, a nossa própria vida e reconhecendo que muito distante estamos da prática do Teu Evangelho no nosso dia a dia. Senhor Jesus, não desista de nós, permaneça conosco, ilumine nosso coração, para que possamos, desta oportunidade, guardar as Tuas lições e as praticá-las em nosso dia a dia. Mas a praticá-las, Senhor, de maneira mais ampla e irrestrita possível. Praticá-la na sua essência, olhando realmente para o nosso próximo como nosso irmão em humanidade. Que possamos, Senhor, antes de abrir a nossa boca ou fazer qualquer gesto, reconheçamos se aquilo seria feito por Ti e assim praticarmos com o próximo. Gratidão, Senhor, por toda quinta-feira, 11 horas da noite, o Senhor estar comigo aqui, me auxiliando a enxergar nas Tuas palavras de amor os erros cometidos e me despertando para as atitudes nas quais deva tomar de agora em diante para não os praticá-los mais. Obrigado pelo Teu apoio. Ampara, Senhor, o nosso lar, o lar de nosso filho Guilherme e o lar de nossa esposa e filha Daiane e Eliane. Que neste momento do culto, Senhor, o Senhor possa visitá-los e levar o Teu amor, a Tua glória e a Tua harmonia, Senhor, a todos os ambientes. Favorece também, Jesus, a todos os moradores deste edifício e dos edifícios já mencionados, e todos aqueles que conosco estiverem em oração nesse momento, seja pela internet ou aqui conosco presente. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós hoje, agora e sempre. Gratidão, Senhor. Então a gente terminou de ler a página, a gente vai passar para o Evangelho e, como eu mencionei inicialmente, eu vou fazer a leitura sequenciada dos dois livros. Na semana passada a gente fez um sorteio, tiramos uma página por acaso, mas eu já havia dito que faria uma leitura sequenciada, então a gente vai começar no Evangelho segundo o Espiritismo, esse livro abençoado que veio até nós, no capítulo 1. Não vim destruir a lei. As três revelações, Moisés, o Cristo e o Espiritismo, aliança científica e religiosa, instrução dos espíritos, a nova era. Então,
ele começa trazendo para a gente que uma mensagem do Cristo, que ele não veio para destruir a lei, a doutrina espírita também não veio para destruir a lei. As religiões, nenhuma religião boa que ajude as pessoas veio para destruir a lei. Ela veio para cumprir a lei de Deus. Não pensei que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los, porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18. Moisés. Há duas partes distintas na lei de Moisés. A lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo. Se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Mandamento número 1. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagens esculpidas, nem figura alguma do que está acima no céu, nem abaixo na terra. Não os adorareis, e nem lhes prestareis culto soberano. Mandamento número 2. Não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Mandamento número 3. Lembrai-vos de santificar o dia do sábado. Mandamento número 4. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longos anos na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Número 5. Não matareis. Número 6. Não cometereis adultério. Número 7. Não roubarás. Número 8. Não prestarei falso testemunho contra o vosso próximo. Número 9. Não desejeis a mulher do vosso próximo. E 10, e último mandamento. Não cobiçais a casa do vosso próximo, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem qualquer das coisas que lhes pertencem. Essa lei é de todos os tempos e de todos os países e tem por isso mesmo caráter divino. Todas as outras são leis de Moisés. Estabeleceu obrigado a manter, pelo temor, um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, na qual tinha ele que combater arraigados abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão no Egito. Para imprimir autoridade às suas leis, houve de lhe atribuir origem divina. Assim como fazemos todos os legisladores dos povos primitivos, a autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar homens ignorantes, nos quais o senso moral e o sentimento de uma justiça reta estavam ainda pouco desenvolvidos. É evidente que aquele que incluíra entre os seus mandamentos este: não matareis, não fareis mal ao próximo, não poderia contradizer-se, fazendo do extermínio um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, pois, um caráter essencialmente transitório. O Cristo,
Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la aos graus de adiantamento dos homens. E por isso que se encontra nesta lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que continua a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentou: aí está toda a lei e os profetas. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota. Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, isto é, praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todos os seus desdobramentos e consequências. Realmente, de que serviria haver estabelecido aquela lei se ela devesse constituir privilégio de alguns homens ou mesmo de um só povo? Sendo todos os homens filhos de Deus, todos sem distinção são objetos da mesma solicitude. Mas o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, sem outras autoridades que a própria palavra. Ele veio dar cumprimento às profecias que haviam anunciado o seu advento. Sua autoridade decorria da natureza especial de seu espírito e da sua missão divina. Veio a ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim no reino dos céus. Veio ensinar-lhes o caminho que conduz a esse reino, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir. Para a realização dos destinos humanos, entretanto, não disse tudo, limitando-se a respeito de muitos pontos, a lançar o germe da verdade que, segundo ele próprio declarou, ainda não podia ser compreendida. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos. Para apanhar o sentido oculto de certas palavras suas, era necessário que novas ideias e novos conhecimentos lhe trouxessem a chave. E essa ideia não podia surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de maturidade. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Era preciso, pois, dar tempo à ciência para progredir. O Espiritismo. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrefutáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostrou não mais como coisa sobrenatural, mas, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuante da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso mesmo, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso.
É a essa relação que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias. E é por isso que muitas coisas que ele disse permaneceram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave que o auxilia, a chave com o auxílio da qual tudo se explica com facilidade. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. A do Novo Testamento está personificada no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado não por um homem, mas pelos Espíritos que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra e por uma multidão inumerável de intermediários. É, de certa maneira, um ser coletivo, formado pelo conjunto de seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz aos homens o tributo de suas luzes para lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que os espera. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, mas cumpri-la, o Espiritismo diz igualmente, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. Não ensina em contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros para todo mundo, o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir nos tempos presentes o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Portanto, o Espiritismo é obra do Cristo que ele mesmo preside, assim como preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. É interessante a gente ler essa passagem, da abertura do Evangelho, porque no surgimento da doutrina espírita em 1857, ela era compartilhada com todas as pessoas de todas as religiões e não existia uma religião da doutrina espírita. Mas com o advento da Segunda Guerra Mundial, muito se modificou na divulgação da doutrina espírita e dos seus ensinamentos. E é interessante que os ensinamentos da doutrina espírita, eles não são excludentes. Eles não dizem, o espírita é melhor do que o católico, que é melhor do que o evangélico, que é melhor do que quem é da Umbanda, quem é do Candomblé, quem é budista. Não. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que Kardec fez aos espíritos, que ele é mais ou menos assim: qual é a melhor religião? E os espíritos responderam: aquela que mais homem de bem fizer. Então, se você se sente bem, se sente à vontade, se sente feliz dentro da Igreja Católica, parabéns para você. Tente se vincular ainda mais lá. Tente aproveitar dos ensinamentos que você vai colher lá para transformar a sua vida e a sua atitude. Se você gosta da Umbanda, do Candomblé, não use desse conhecimento, desse recurso para fazer o mal. Use-o para fazer o bem, para ajudar outras entidades, outras pessoas, outros espíritos. Se a sua religião preferida é o Evangelho, se você é uma pessoa dita evangélico, procure colaborar na sua igreja com todo o seu coração, mas haja desta mesma maneira dentro do seu lar. Respeite os seus filhos e a sua esposa e o seu marido da mesma maneira que você respeita todas as outras pessoas dentro da religião que você frequenta. A gente aprende muito na religião que a gente opta em frequentar, mas a gente esquece de transportar isso para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para a nossa realidade. E às vezes você erra sem saber que está errando.
Reflita na sua conduta se você falaria como fala com o seu marido, com a sua mulher, com o seu filho, com alguém dentro da sua igreja, dentro do seu centro, dentro do terreiro de Umbanda onde você frequenta, dentro da sinagoga, da mesma maneira na frente de todo mundo. Se você age assim, gratidão. Agora, se você não age assim, procure se melhorar enquanto é tempo. Não dê chance ao azar de você perder a sua existência achando que estava fazendo tudo certo. Então, o Evangelho de hoje vai me trazer muitas reflexões pessoais e eu estou compartilhando com você aqui nesse momento. Toda quinta-feira, 11 horas da noite, nós vamos estar ao vivo fazendo o nosso culto e eu convido você a estar conosco, seja lá aonde for que você esteja. A gente vai agora fazer o nosso momento de prece, de encerramento, né? O Evangelho não é um culto, ele não é para demorar muito tempo, é de 15 minutos a 20 minutos, a gente já está com 24 minutos. Os espíritos têm muitas casas para visitar, muitas famílias para visitar, então a gente vai ficando por aqui, gerando a nossa vibração. Eu quero gerar uma vibração positiva por todas essas pessoas que estão falecendo no mundo com a Covid. Eu tenho visto vários filmes de várias pessoas de bem, trabalhadores, pessoas realmente dedicadas ao bem, que em 20 dias, em 15 dias têm deixado o corpo físico e elas devem estar num processo de muito transtorno, porque ninguém espera que uma doença dessa tire um ente querido nosso, tire um parente nosso, que leve eles para o mundo invisível. Deve ser uma situação muito desafiadora para essas pessoas, então eu quero gerar uma vibração muito positiva para todos eles, que eles possam receber neste momento o meu abraço, o meu sentimento de paz, o meu sentimento de gratidão, de agradecimento por tudo que eles fizeram nas suas existências e que eles possam compreender de que Deus sabe o que faz e que se essas pessoas estão passando por essas provas, tanto as que partiram quanto as que ficaram, é porque elas têm condições de vencer essa fase. Jesus amado, amigo e companheiro de todas as horas, ilumine com o teu amor, Senhor, essas milhares de almas que estão retornando ao mundo invisível. Ilumine com o teu amor também, Senhor, a todos esses familiares, amigos, conhecidos, parentes, colegas de trabalho que ficaram no mundo físico. Que eles possam, Senhor, ser tocados pelo teu amor. Que o Senhor possa envolvê-los num abraço mesmo fraterno. E que nesse momento eles sintam a tua paz. Mestre Jesus, como pedinte que somos, peço ao Senhor que ilumine, que transporte o teu amor para essa humilde residência onde me encontro, para todas as pessoas que residem nesse prédio. Que ilumine também, Senhor, a casa de Eliane e de Daiane, que o teu amor possa ali se fazer presente e que qualquer tipo de espírito inferior possa ser removido daquele ambiente. Mestre Jesus, envolve também a casa do Guilherme. Faça uma limpeza espiritual lá, Senhor. Permita que qualquer entidade, qualquer espírito inferior possa ser levado aos postos de socorros mais próximos. Gratidão pela coragem que o Senhor tem nos dado para enfrentar esse momento. Gratidão pelo apoio dos amigos materiais e espirituais que têm nos aparado e nos socorrido, Senhor. Gratidão por não termos feito algo de pior de nossa vida. Que o Senhor esteja sempre conosco e que possamos, Senhor, não esquecer de forma nenhuma as lições do Teu Evangelho.
e que possamos colocá-las em prática em nossas vidas, em todos os nossos atos, em todas as nossas palavras. Por misericórdia, Senhor, fluidifique essa água que se encontra no nosso Evangelho e no Evangelho de quem esteja nos acompanhando em todos os lugares desse mundo, para que aqui o Senhor possa depositar aquilo que seja necessário ao refazimento do nosso corpo e de nossa alma. Gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor tem me ensinado durante esse período, pelas pessoas maravilhosas que o Senhor colocou no meu caminho neste momento de dor e sofrimento. Obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito por mim. Que eu não o desaponte hoje, agora e para todo sempre. Gratidão. Boa noite a todos e até o próximo culto, quinta-feira, 11 horas da noite. Gratidão.